Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Frontalizados. Hoje com uma presença ilustre aqui, uma pessoa que eu realmente gosto muito, uma excelente médica, uma excelente pessoa, eu admiro muito a atuação dela. A Jaci, ela é uma história curiosa, que ela foi minha R- e hoje eu tiro muitas dúvidas com ela. E eu com Ela, você. para, Jaci, você me ensina demais, viu? E Anderson, fala um pouco aí da nossa convidada de hoje. É uma honra, um prazer, um privilégio, né? A Jaci é uma pessoa muito querida, de uma generosidade ímpar, né? Muito solícita sempre que eu precisei da ajuda dela também, e sempre aprendo muito. Uma didática absurdamente fantástica. As aulas da Jaci, quem tiver oportunidade de assistir, não percam, são todas imperdíveis, né? E muito obrigado, Jaci, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo ou ouvindo, e sinta-se à vontade. A gente daqui a pouco começa a te apertar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. E obrigada, Freua, obrigada, Anderson. Eu que falo que aprendo demais, aprendi e aprendo demais com vocês, assim, desde a residência, no meu tempinho na neurogenética, com distúrbios do movimento com o Anderson, então sempre aprendi demais com vocês dois e é um prazer estar aqui, uma honra, aliás. Você E, bom, pode, podem me apertar. pode A No que ter gente eu começa. certeza. puder, no que eu puder ajudar, vamos bater um papo aí sobre o tema que foi escolhido de hoje. É um prazer falar. A Mas antes honra. de entrar no tema, pode aquela perguntinha inicial, surpresa? Assim, tem a inicial e a final, surpresa. Essa é leve. Qual a sua estrutura neuroanatômica preferida? Hum, Essa pergunta é difícil, Jaci. Essa não é para ser fácil. nossa, que tem tantas estruturas neuroanatômicas que eu gosto. Deixa eu escolher uma assim, de Bom, cara assim. Tá. Então eu vou tentar ser pragmática aqui. Tá, pode ser uma topografia ou pode ser uma estrutura, o que que vocês falariam? Pode ser, pode ser. O que você quiser, Jaci. A área motora suplementar. Pronto, tá ótimo. Tem uma bom. justificativa, né? Eu acho muito interessante a área motora suplementar, porque ela, eu diria quase que ela é um- a definição da cognição motora. Então, é motor, mas é cognição, entendeu? Então, eu gosto muito desse aspecto da cognição motora que envolve a área motora suplementar, assim. Então, eu gosto da área motora suplementar. Acho ela muito interessante, assim, a gente vê ela no PET, no estudo que eu faço atual em PET, com os pacientes com PSP, quando a área motora suplementar está envolvida, eu já vejo que eles têm alguns achados muito característicos, sabe? Então, eu acho bem legal. Envolve Legal, Jaci. muita área motora, mais do que a gente imagina, assim, os aspectos motores. Então, enfim, eu sou meio apaixonada pela área motora suplementar, mas tem outras áreas também, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas sensacional, sensacional. E Depois a tá bem gente vai ver lá justificado. na galera do distúrbio de movimento como que a gente vai tratar você diante dessa, né, recusa de escolher uma estrutura dos gânglios da base. Mas tudo bem. Eu ia fazer isso, eu ia falar o STN, mas não pelo mesmo motivo que o Rubens deve ter falado. Então eu falei, não, não vou fazer isso não, vou partir para outro. Aí eu ia falar o quê? Eu ia falar uma estrutura. Pensei até em falar, vou falar de repente substância negra. Não, isso é muito óbvio, entendeu? Então eu pensei em, sabe? Não, Tá mas bom. você saiu do óbvio, isso já é muito legal. Jaci, eu queria te falar que a honra é nossa de ter você aqui hoje. Eu queria dar um background antes da gente começar a te espremer aí, que a intenção é essa. Para quem não conhece a Jaci é neurologista, pesquisadora em doença de Parkinson, fez toda a sua formação lá de neurologia e subespecialização em distúrbios de movimento na USP. Tem uma tese de doutorado muito bonita, né, Jaci, que acrescentou bastante conhecimento. A Jaci é uma das poucas brasileiras aí que é super valorizada pela MDS, né? Já esteve até no podcast da MDS, né, Jaci? Teve lá Foi bem legal. uma representação muito interessante.
E como pesquisadora médica, clínica, assistencialista, mas também pesquisadora da doença de Parkinson, a Jaci teve uma oportunidade ali, pelo que eu entendi, pontual, mas você vai contar isso pra gente, de estudar o canabidiol para a doença de Parkinson, que isso é algo que a gente, na prática médica, vê muito, Jaci. É muito comum paciente com doença de Parkinson ou familiar questionar o uso do canabidiol para a gente, né? Óbvio, vocês têm as terapias clássicas, né? Mas e conta para a gente aí como é que foi essa oportunidade de estudar o canabidiol na doença de Parkinson. A gente sabe que você não é a área, na verdade, que foi estudada é o Parkinson, né? Não é o canabidiol. Explica isso aí para a gente, fazendo um favor. É interessante porque faz parte do nosso dia a dia, né, Freu? Assim, a gente que todos nós atendemos pacientes com doença de Parkinson e sempre surge essa pergunta, né? Mas doutora, e o canabidiol? E é muito complexo para a gente chegar e falar, não funciona e tal, mas se você for ver, na verdade, na literatura, a literatura é muito incerta e nebulosa a respeito. Então, houve uma oportunidade de uma parceria muito legal entre o grupo de dor da USP com o grupo de distúrbios do movimento. Então, o Rubens Cury e o Daniel Ciampi conseguiram financiamento para realizar um estudo grande de fase 2B no ambulatório do Hospital das Clínicas, no ambulatório de doença de Parkinson, e eu tive o prazer de fazer parte da equipe. E foi bem interessante, que foi um estudo que começou em 2022 e oficialmente o recrutamento em 2023, e de 2023 até 2025, a gente teve a oportunidade de recrutar muitos pacientes e estudar num ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, com desenho paralelo. Então, a gente vê que não são pouquíssimos estudos, então foi um prazer aprender dessa forma. E assim, a gente tem várias formas de exercer a medicina de forma adequada. Não existe existem várias formas de vivenciar a medicina de forma adequada, mas eu acho que eu, você, o Anderson, a gente gosta muito dessa interação, né? Tanto a prática com o academicismo da pesquisa. E eu acho que fazia falta para o grupo, para a gente participar da construção desse conhecimento em relação aos endocannabinoides e os canabinoides na doença de Parkinson. Então, acho que se a gente puder acrescentar um pouquinho a literatura nisso, acho que a gente vai ficar feliz. Então, foi meio que assim que a coisa aconteceu. Durante o meu pós-doutorado, eu foquei mais em sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, enquanto eu fiz o estudo aí clínico-patológico no Fellow, sobre o papel da cognição na marcha, e estudando muito a cognição e patologia amiloide em Parkinson, eu pude avaliar também essa parte dos sintomas não motores com o canabinoide. Então, foi um bom mergulho aí nos sintomas não motores do Parkinson. E é isso, eu acho que os resultados são bem interessantes. Infelizmente, a gente ainda não publicou, porque o estudo está em fase de avaliação e revisão por pares, numa revista relevante da literatura científica. Então, mas o manuscrito já está escrito e já está sendo revisado, e eu acho que vai ser um estudo que vai acrescentar a literatura nesse aspecto. Legal, legal, Jaci. E, Anderson, Rapidinho, antes da gente, desculpa, Fran, antes da gente avançar para o estudo, que eu estou curiosíssimo aí, não sei até onde você pode contar, como não está publicado, né, do desenho, mas acho que só para deixar todo mundo na mesma página, conta um pouco o que se sabe, o que já tem na literatura sobre essa pergunta que a gente ouve todos os dias. Doutor, e o canabidiol para doença de Parkinson? Gente, é muito difícil, assim. Quando eu fui estudar a fundo isso, assim, eu percebi o quão complexa é essa pergunta, porque, primeiro, a gente tem que estabelecer sobre o que a pessoa está perguntando. A maioria das pessoas perguntam sobre, ou falam da maconha, ou falam do canabidiol, ou falam do cannabis, e são coisas diferentes, né? Então, a gente tem, dentre vários endocannabinoides, mas as formulações são diferentes. Então, do ponto de vista da prática médica, a gente tem a cannabis sativa, que tem vários canabinoides, mais de 200, mas os que realmente têm efeito clínico são o canabidiol e o tetraidrocannabinol, que é o THC.
E aí, nessas duas práticas, nesses dois medicamentos, assim, além disso, você tem a cannabis sativa. Então, você tem três medicações, três tipos de endocannabinoides que atuam de forma diferente e com resultados diferentes, assim, se você for ver o estudo, né? O tetraidrocannabinol, só para o pessoal que está escutando, o nome dele é delta-9-tetraidrocannabinol. E ele é realmente o fármaco que causa os efeitos que a gente conhece da marihuana, da maconha. O canabidiol, não. Né? O canabidiol é um componente aí dentro dos canabinoides que não tem os efeitos psicóticos, digamos assim, ou recreativos, vamos usar essa palavra. E, enfim, então, se você for ver, depende do que você está avaliando. Se a gente for entender do ponto de vista da plausibilidade biológica, ou seja, qual o sentido disso ter começado a ser pesquisado e aventado, né? A cannabis sativa vem sendo usada como um tratamento medicamentoso para dor, para ansiedade, para epilepsia, há séculos até. Então, realmente é um tipo de medicação que vem sendo utilizada há muito tempo. E nós temos nos gânglios da base vários receptores endocannabinoides. A gente tem o sistema endocannabinoide e temos receptores, sobretudo o CB1 e o CB2. E o CB1 e o CB2 estão presentes e propagados, os receptores, nos núcleos da base. E daí, existem estudos de fase pré-clínica com roedores que realmente demonstram uma diminuição da neuroinflamação, enfim, alguns estudos que mostram biomarcadores proxy de neuroinflamação, que demonstram melhora com o uso dos canabinoides. E também alguns estudos com roedores que criam modelos animais de doença de Parkinson, que demonstraram algumas melhoras, por exemplo, em rigidez, em movimentação com roedores. E daí, ou seja, com modelos animais. E daí, com isso, se conhecendo essa questão e sabendo que existe o papel dos endocannabinoides aí em outras doenças neurológicas, começou-se a considerar a possibilidade de que fosse um potencial tratamento para a doença de Parkinson. Daí entra a questão dos componentes. Mas quais componentes seriam interessantes para a doença de Parkinson? Os principais estudados são a cannabis sativa, em que você tem todos os componentes, você tem o canabidiol e você tem o THC, tetraidrocannabinol. O canabidiol, o CBD, ele tem ligação tanto com os receptores CB1 como com os receptores CB2. Essa ligação é até mais em núcleos da base do que o CBD em si. O THC também tem essa ligação e exerce também os efeitos recreativos que a gente conhece. O CB1, sobretudo, é o receptor que fica mais nos núcleos da base. O CB2 tem algumas outras regiões do cérebro e também no sistema imunológico. Então, ele também é muito associado a essa questão da neuroinflamação e da neurodegeneração. Então, essa é a teoria pré-clínica, digamos, que envolve a doença de Parkinson. Criar modelo animal de doença de Parkinson não é fácil. Então, a gente, por exemplo, é dificílimo criar modelo animal relacionado a tremor. Você, em geral, tem os modelos animais relacionados à rigidez e à lentificação, e alguns estudos sugeriram isso. E daí passou-se a ter os estudos em fases clínicas. E aí o problema aumenta. Porque os estudos em fase clínica, a maioria absoluta deles, e já tem estudos aí desde a década de 2000, são estudos abertos. Então, o que acontece é que o uso dado recreativo e a aprovação em vários países no mundo, assim, terminou gerando o uso até sem tanta, sem um quadro, digamos assim, uma evidência científica bem estabelecida. E daí isso gerou um surgimento de uma série de estudos observacionais, que são surveys, são grupos grandes de pacientes que utilizam os componentes, ou a cannabis sativa, o CBD, o THC, e daí você faz, por exemplo, questionários, e os pacientes respondem questionários e respondem que eles vão melhorar. Quando você vai para esses estudos observacionais de surveys, tem do Canadá, tem da Dinamarca, tem da Alemanha, tem dos Estados Unidos, há uma evidência de melhora em alguns aspectos, motores e não motores. Só que aí entra, a evidência de melhora em estudo observacional não é evidência científica. E daí
gera toda essa polêmica relacionada a isso. Então, a gente chega no primeiro... Eu gosto de pensar, né, os estudos relacionados ao cannabis e o canabidiol, os canabinoides de uma forma geral, na fase pré-clínica, onde há uma evidência aí moderada até, interessante para motor, não existe evidência para não motor. E aí você vai para as fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, os estudos observacionais. Os estudos observacionais até que demonstram, se você for ver na maior parte dos estudos observacionais, uma melhora. Alguns estudos observacionais, sobretudo para tremor e para discinesia, sugerem uma melhora em termos de sintoma motor. E em termos de sintoma não motor, sobretudo para ansiedade, insônia e dor. E daí vamos para os estudos que são estudos realmente, ensaios clínicos, randomizados e controlados por placebo. Gente, praticamente não existe. É chocante como você percebe que praticamente não existe. Agora, de 2024 para cá, surgiram alguns estudos mais interessantes. Mas eu vou dizer para vocês, os estudos que são mais importantes para estabelecer uma evidência científica de efeito clínico em fase 3, não existe. Não existe nenhum fase 3 com canabidiol, com THC ou com cannabis sativa, até hoje, em doença de Parkinson. Tá? Então, existem alguns estudos de fase 1, e existem alguns estudos de fase 2 até a fase 2B, que é sobre o que a gente pode falar aqui. Nos estudos de fase 1, alguns estudos sugeriram a segurança e sugeriram alguma possível melhora em sintomas não motores. Mas se você for ver, já nos estudos de fase 1, para melhora motora, não aparece nenhum. Nenhum. Então, assim, o que se sugeriu de estudos observacionais que poderiam melhorar a discinesia e o tremor, se você já vai para a fase 1, você já não observa isso. Fase 2, então, nada. O que é interessante, assim, além de pensar nas fases de pesquisa científica, a gente tem que separar a apresentação, o componente da droga e o tipo de sintoma avaliado. Então, é bem difícil a gente conseguir organizar a nossa cabeça. E mais ainda do paciente. Porque, assim, é para Parkinson? Em que sentido isso? Então, eu gosto de pensar assim, o que a gente sabe hoje em dia? De acordo com os poucos estudos que tem, a gente sabe que não é uma droga modificadora de doença. De acordo com os estudos que existem até o momento, que são ensaios clínicos randomizados e controlados, de fase 2, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses estudos, que foram os mais recentes, não há melhora motora. Que foi um estudo que saiu até ano retrasado na MDS, no jornal da Movement Disorder Society. E há poucos estudos relacionados aos sintomas não motores, e foi esse o foco da nossa pesquisa. O foco da nossa pesquisa não foram os sintomas motores, embora a gente tenha avaliado, mas foi dor na doença de Parkinson, porque é onde existe uma maior sugestão de melhora em relação ao uso dos componentes da cannabis sativa, sobretudo o THC. E é aí que complica, porque é o THC que gera mais efeito colateral, e é justamente o THC que sugere um maior efeito relacionado aos sintomas não motores. Então, basicamente, o que a gente tem hoje, em termos de conhecimento científico relacionados a isso, são alguns poucos ensaios clínicos randomizados que chegaram até a fase 2. E daí, quais foram os componentes que esses ensaios clínicos estudaram? Alguns estudaram THC, outros estudaram CBD, outros estudaram da cannabis sativa, que é a minoria. A maioria estuda o CBD. Só que o CBD, como eu falei, ele termina sendo um que tem menos efeito do ponto de vista clínico, sobretudo para os sintomas não motores. E os ensaios não mostraram muito benefício. Então, a maioria dos ensaios clínicos mais atuais utilizam combinações do CBD com o THC. E aí vale mais a pena falar um outro aspecto, que é o terceiro, além do sintoma, além de qual medicação e além de qual formulação, é a apresentação. Porque muitos estudos observacionais foram com a forma inalada da cannabis. E isso, hoje em dia, já não é muito orientado a ser feito nos estudos, porque existe uma série de efeitos colaterais respiratórios que podem ser induzidos. Então, agora, a maioria são de medicações por via oral, em gotas, que muitos desses estudos observacionais é a forma inalada ou fumada. Tá? Então,
é uma confusão, gente, é duro de organizar. Até nas revisões temáticas a gente vê essa confusão. Quais são os melhores estudos? Os melhores estudos são os que surgiram aí e foram publicados, um mesmo estudo de um mesmo ensaio clínico randomizado, foi feito nos Estados Unidos, de um grupo que avaliou num período curto, de 2 semanas, então ainda tem mais isso, os períodos são muito curtos os estudos. Um grupo controlado com placebo, de 30 pacientes com doença de Parkinson e 30 pacientes do grupo placebo. O foco deles eram os sintomas motores. Então, eles fizeram o PDRS, fase 3, pré e pró, aí pré e pós, com 2 semanas. E, como é um desenho até bem feito, eles fizeram uma coisa muito interessante, que é testar os níveis de canabinoides séricos no pré e no pós, para demonstrar o efeito biológico. Então, isso é uma coisa muito interessante que quase nenhum estudo tem. E daí eles viram que havia níveis séricos presentes dos canabinoides na dose que foi feita, que é uma dose que foi uma dose aí moderada, de 140 miligramas de CBD e de 6 miligramas de THC. Então, não é considerada uma dose baixa de THC, dose baixa de THC é de 1 a 5 miligramas. A partir daí já é uma dose moderada, mas não foi uma dose altíssima. E uma dose também moderada de CBD, que é uma dose de 141 miligramas, que não está acima de 200, ou seja, uma dose moderada. E eles fizeram o PDRS até outras escalas motoras e não demonstraram nenhum benefício. Esse estudo resultou em 2 publicações na Movement Disorder Society. Um de 2024, que foi esse resultado, a ausência de benefício clínico nos sintomas motores. E eles publicaram um artigo que eu acho até mais interessante em 2023, com os resultados dos sintomas não motores. E aí, qual foi o achado deles? O achado deles foi que houve uma piora da cognição, sobretudo na fluência verbal semântica dos pacientes com doença de Parkinson. Então, a ideia é, será que esses pacientes, eles não triaram por aspectos cognitivos, então eram pacientes que eles tinham um PDRS, salvo engano, acima de 20, mas não eram pacientes que tinham mais de 10, 15 anos de doença de Parkinson, estavam na fase moderada da doença, mas também não estavam na fase inicial, tá? Mas eram pacientes, assim, que não tinham uma demência grave, mas eles não triaram por tirar pacientes com qualquer comprometimento cognitivo. Então, no meio ali, tinha paciente que tinha comprometimento cognitivo. E talvez isso tenha ocasionado esse desfecho, tá? Então, esse é um dos melhores estudos relacionados ao uso da cannabis, aí porque tem do CBD em associação ao THC, em relação à resposta aos sintomas motores. Tá? Existem outros estudos menores, mas a maioria dos estudos em relação aos sintomas motores não mostrou benefício, gente. Então, é isso que eu queria deixar bem claro. Porque quando o paciente pergunta para mim, hoje em dia eu falo assim, olha, a gente já sabe que não é um tratamento modificador de doença. E já é, de certa forma, estabelecido, embora precise haver mais estudos, que não melhora os sintomas motores. Para que você quer tomar? Ainda há uma zona nebulosa e cinzenta em relação aos sintomas não motores, porque há poucos estudos relacionados. Tá? Tem um estudo de 2020, que é um estudo com um fármaco sintético derivado dos canabinoides, que foi o Nabilone. Foi publicado na Annals of Neurology, com um grupo pequeno até de pacientes, 20 no grupo ativo, 20 no grupo placebo, mas um ensaio clínico randomizado de 4 semanas, e que eles usaram o PDRS-1, e o foco dele eram os sintomas não motores. E nesse estudo, houve um benefício, sobretudo em relação à insônia e ansiedade. Então, existem, além de a cannabis sativa, além do CBD, além do THC, você tem esses sintéticos, que é o dronabinol, o nabiximol e o nabilone. Esses sintéticos são THC sintético, que eles têm uma maior segurança. Então, com o THC sintético, tem esse estudo da Annals. E esse foi um dos estudos, inclusive, que fundamentou o interesse por a gente estudar os sintomas não motores da doença de Parkinson, e tem outros estudos em dor crônica, em dor neuropática, com esses sintéticos,
que mostraram algum benefício, e por isso o grupo de dor demonstrou esse interesse em estudar nos pacientes com Parkinson. Mas de evidência que a gente tinha, era basicamente essa da Ennals e essa publicada na Movement Disorder Society, tá? Dos estudos, assim, digamos, mais bem desenhados e com o grupo placebo, né? Porque até tinha outros que eram mais observacionais, tem até um grupo do Brasil que fez alguns estudos publicados no Journal of Psychopharmacology, mas aí vai a minha crítica, e eu sei que talvez as pessoas podem escutar e não podem gostar muito, mas que eram estudos sem grupo placebo, com um período muito curto. Um dos estudos que sugeria melhora do tremor, ele avaliava o paciente após 30 minutos de fazer a medicação, no estudo que não era um estudo duplo cego. E eu sou uma pessoa meio cética e pragmática nesse aspecto. Eu acho que a gente não pode obter muitas informações a partir disso, sabe? Então, Jaci, obrigado por todas essas considerações. Você realmente tem uma didática maravilhosa, né? Você consegue trazer informação complexa de uma forma simples. E agora, pegando um pouco do gancho do que você falou, né, Jaci, que eu acho que é relevante, agora a gente está aí na... Só para fazer uma analogia, né, do porquê que o método científico deve ser seguido com seu rigor para gerar uma intervenção médica que modifique a prática médica, né? Eu acho que o exemplo mais recente disso agora é o da polilaminina, né? Que talvez tenha tido algum benefício em estudos experimentais, né? Se eu não me engano, foi com cachorro. E aí você conta que talvez aí tenha tido algum benefício em estudos experimentais com roedores. E eu costumo sempre citar o exemplo, a medicina é repleta de exemplos, né? Mas eu acho que um exemplo muito ilustrativo disso, da minha prática, da nossa prática, minha e do Anderson, é o adrenoleucodistrofia, o óleo de Lorenzo, né? Que tinha uma ação maravilhosa na bancada e quando foi testado em seres humanos, não só não funcionava, como aumentava a chance de sangramento cerebral, né? Então, não é porque responde em animal, não é porque o rato, o roedor, o macaco, o primata, o cachorro tem uma resposta favorável que o ser humano vai responder. E você veja, né, assim, para quem estiver ouvindo, a quantidade de variáveis que existem para serem testadas, e a resposta científica é uma resposta muito pontual e específica, né? É assim, o canabidiol melhora tremor, o canabidiol melhora estabilidade postural, o canabidiol melhora sintomas não motores, quais sejam, XYZ, e você, com a tua pesquisa, trouxe uma resposta, uma lacuna que estava sendo preenchida, que era na dor, no sintoma não motor. Depois, agora, se você já puder falar, eu gostaria que você trouxesse para a gente aí como foram os critérios de inclusão, o que foi estudado exatamente, e se você puder, eu não sei se pode ainda porque o artigo não está publicado, falar pelo menos aí por cima dos resultados do que foi encontrado na tua pesquisa. Eu acredito que não tenha problema falar sobre os resultados vão ser até comentados no Congresso Brasileiro de Transtornos do Movimento. A Letícia, que é uma das fellows, também participou do trabalho, ela vai ser apresentadora. Eu acho que não tem problema, porque a gente já vai apresentar também no Congresso e a gente pode comentar, já está em fase aí de revisão por pares e já foi feita toda a análise estatística, então poderia até estar naqueles compêndios de artigos, como é que chama? MedVix, que é o O preprint, né? isso, Preprint. exato, antes deles passarem pela revisão por pares. Então, a ideia, basicamente, né, do grupo de dor, junto com o grupo de transtornos do movimento, era tentar investigar um pouco essa área mais nebulosa dos sintomas não motores, tendo em vista que alguns estudos menores, alguns ensaios clínicos menores, e esse ensaio clínico mais bem desenhado e publicado na Movement Disorders já tinha vindo negativo para os sintomas motores, e daí tentar responder essa pergunta em relação aos sintomas não motores. A princípio, a gente ia fazer até 2 trabalhos. O Kubota ia mais focar apenas na dor e a gente nos sintomas não motores, mas depois a gente até decidiu que a gente vai publicar apenas um artigo relacionado a isso, porque os resultados foram consoantes em relação a todos os sintomas não motores. E a nossa ideia era realmente fazer um ensaio clínico longo, no sentido, não longo, mas um ensaio clínico que houvesse um período observacional maior do que os outros ensaios. Então, em geral, no ensaio clínico de fase 2B ou de fase 3, né, a gente espera que pelo menos
tem um período aí de observação de 12 semanas. A gente não fez 12, mas a gente fez em 9 semanas, e já é, por si só, o ensaio clínico mais longo com cannabis. E a gente optou por usar os dois componentes, a CBD, numa dose maior do que a THC. Há uma enorme discussão sobre isso, como eu já falei. Por exemplo, tem um ensaio clínico de fase 1B, que vem sendo desenvolvido, agora deve estar na fase 2, pela Susan Fox, que é a atual presidente da Movement Disorder Society, né? Ela já publicou com Daniel De Luca, fase 1B, e ela justamente discute isso. Eu tive a oportunidade de ficar conversando sobre ela sobre isso, porque eu adorei o artigo, e no fase 1B, ela fez assim, CBD em dose maior, THC em dose menor. Tipo, era 20:5. E daí depois ela fez 1:1 e depois 0:18, um só com THC. E aí, comparando, gente, 8 pacientes, fase 1B, viram que o que tinha só THC tinha mais benefício para dor. Embora não tenha sido esse o objetivo era mostrar segurança. E eles demonstraram segurança, agora vão para a fase 2, devem estar aí para publicar a ideia deles aí até a fase 3 também. E daí, assim, a gente pensou, então não adianta fazer um só com CBD, a maioria dos estudos é só com CBD pela segurança, vamos colocar o THC, mas numa dose mais baixa, uma dose um tanto quanto mais segura. Então a gente chegou numa dose que é uma dose que no total seria cerca de 44 miligramas ao dia de CBD e 0,96 miligrama ao dia de THC, que é uma dose considerada de THC até baixa. A formulação era 96 mg por ml de CBD e 2,1 mg por ml de THC. Então, a gente considera isso uma dose baixa, mas que tem efeitos biológicos na maioria dos estudos com dor em outros tipos de dores, dor neuropática, dor oncológica, enfim. Então, foi isso. A nossa ideia foi criar um sistema de avaliação, que a gente criou um sistema de avaliação que não era apenas no baseline e no final. Então, a gente criou um modelo que o paciente tinha várias avaliações, assim, tanto avaliações por telefone, como avaliações presenciais. Então, no baseline, a gente fazia uma avaliação completa, e daí a gente colocou também a escala de sintoma motor, a gente colocou o PDRS fase 3, mas a gente colocou a escala de sintomas não motores, que foi validada recentemente para o português, na MDS. A gente colocou a escala de QIP, que é uma escala para ver transtorno, desordem de controle de impulsos. A gente colocou o Scopa-COG, a gente colocou o Scopa autonômico, então a gente fez uma análise, e a gente colocou, que era o principal desfecho, né, eram, no caso, escalas relacionadas à dor. Esse era o nosso desfecho primário. E para isso, a gente terminou optando por uma escala, que é uma escala desenvolvida para o Parkinson, que os participantes do nosso estudo, inclusive, foram um dos autores dessas escalas, o Rubens e o Ciamp, que é a PD, Pain Classification System, a PCS, PD-PCS. A gente também usou outros, como Brief Pain Inventory e outros de dor também, mas o nosso desfecho primário, inclusive desse estudo como um todo, é uma melhora na PD-PCS. Então, esse era o nosso desfecho. O desfecho secundário era uma melhora na escala de sintomas não motores, uma melhora de pelo menos 30% aí no BPI, e fomos seguindo. E a gente foi fazendo essa avaliação, primeiro no baseline, depois a gente tinha um período de análise, que era um período de 21 dias, em que a gente ia fazendo uma titulação e uma randomização computadorizada, como costuma se fazer mesmo nos ensaios clínicos randomizados. E a gente conseguiu recrutar, ao longo do ensaio clínico, ao longo de 2 anos, 101 pacientes. A gente teve uma taxa de dropout baixa até, então 87 pacientes concluíram o estudo, 44 no grupo placebo e 43 no grupo ativo. E a gente conseguiu acompanhar esses pacientes aí por 9 semanas. Tinha uma avaliação inicial, como eu mencionei, depois tinha uma avaliação no D21, que era uma nova avaliação clínica, e daí a gente subia para a dose final, que era essa dose máxima. Depois, no D63,
E aí, com 9 semanas, a gente fazia a última avaliação. O endpoint primário realmente foi o PD-PCS no D63. Além disso, no D70, ainda tinha uma nova avaliação com a farmacêutica que ligava e fazia todos os testes de segurança após retirar da droga. Então, o teste de dependência, todos os testes que relacionados à segurança, relacionados ao CBD e THC. Tá? Então, foi um estudo que, do ponto de vista de desenho, tenho a tranquilidade de dizer que é o estudo mais bem desenhado. Legal, muito bom. Anderson? Não, fantástico, né? É um N assim que é muito robusto, né? Então, bom, mas o desenho eu acho que é inquestionável. E o que vocês encontraram de fato aí? O desenho é robusto, mas hoje em dia eu tenho muitas críticas a ele, tá? Então, depois a gente pode até falar sobre isso. Eu acho que poderia ter sido melhor agora, com experiência lá em estudo de fase 2 e tendo conhecido um pouco mais sobre os estudos relacionados aos sintomas não motores. Mas, enfim, o que a gente encontrou? Não houve nenhuma diferença no PDPCS, não houve nenhuma diferença no BPI, não houve nenhuma diferença em relação às escalas de sintomas não motores, a Non-Motor Symptoms Scale, da Movement Disorder Society, não houve nenhuma diferença em relação ao SCOPA, e a gente também aplicou sintomas motores, não houve nenhuma diferença no PDRS. E a gente até aplicou algumas escalas de marcha. Então, o NFOG e o TUG, que é o Time Up Go, para ver freezing, também não houve nenhuma diferença. É bom salientar que esses pacientes, eles tinham, enfim, alguns critérios de elegibilidade, e dentre esses critérios, eles tinham que ter a dor crônica relacionada à doença de Parkinson, e também eles teriam que estar estáveis do ponto de vista sintomático. Então, aí, durante essas 9 semanas, a gente tentou ao máximo, com todos eles, não modificar o tratamento sintomático motor e não motor, para a gente conseguir chegar a enfim, a esses resultados. Por outro lado, diferente do estudo que eu mencionei agora há pouco, em relação aos sintomas motores, que achou uma piora cognitiva na fluência verbal, a gente não encontrou nenhuma piora em relação aos desfechos cognitivos, e a gente estudou os desfechos cognitivos, da mesma forma que eles estudaram, a gente estudou com o MoCA. Então, a gente fez o MoCA tanto no baseline, como no D21, como no D63, que foram os nossos períodos de avaliação clínica longa do estudo. E daí não houve piora do MoCA. Então, de certa forma, nessa dose, a gente não encontrou uma eficácia. Aliás, como o Ciamp me ensinou, não é eficácia nesse estudo, que é um estudo de vida real, com pacientes de vida real, que iam para casa e tal, é efetividade, segundo ele. A gente não encontrou uma resposta de efetividade, mas a gente demonstrou uma certa tolerância e segurança. Então, há uma boa tolerabilidade e segurança em relação à dose, que foi a dose que realizamos nesse estudo. Mas é claro que a gente vai prescrever medicações que demonstrem efetividade, né, gente? Então, é atrás disso que a gente estava. E em relação a desfechos, assim, a efeitos colaterais adversos, não houve nenhum efeito colateral adverso grave. Os pacientes que vieram a sair de estudos foram por causas diversas, alguns por efeitos adversos leves, mas não houve diferença entre o grupo placebo e o grupo ativo em relação à taxa e à incidência de efeitos adversos leves, exceto um, que foi a irritabilidade. O grupo ativo demonstrou uma maior irritabilidade. O que é interessante, porque isso, de fato, é um dos efeitos colaterais descritos e que a gente tinha que falar para os pacientes. Os principais eram xerostomia, né, a boca seca, tontura, sensação de hipotensão e lipotímia, alterações do apetite e alterações do humor, como uma irritabilidade, eventual falta de concentração e uma certa, mesmo uma piora da irritabilidade, que já foi descrito. E eles demonstraram realmente, a gente usou uma escala de efeitos adversos desenvolvida para os estudos com cannabis e, do ponto de vista estatístico, os pacientes no grupo ativo apresentaram mais irritabilidade de forma
significativo estatisticamente. Então, esse foi um dos achados positivos. No nosso caso, isso foi até importante, porque demonstrou realmente um efeito biológico. E aí entra o principal problema do nosso estudo, na minha perspectiva, e que a gente discutiu isso, que foi a ausência de dosagem sérica do CBD e do THC, pré e pós. Então, na minha perspectiva, qualquer estudo que fosse avaliar isso deveria ter feito, como aquele estudo publicado na Movement Health Society de curta duração, de 2 semanas, eles fizeram pré e pós. Então, isso seria importante a gente ter feito. Mas isso iria a encarecer de forma astronômica, com o N que a gente queria, o ensaio clínico, e aí o Daniel Ciampi, ele, como PI, ele decidiu por criar mais um ensaio clínico mesmo, de vida real, buscando efetividade, mas que a gente pudesse colocar um número maior de pacientes no grupo ativo e no grupo placebo. Legal, Jaci, mas você discute as limitações do estudo, dentre elas aí o que Claro, você acabou de dizer, né? E como todo Anderson, estudo, como claro, todo estudo. naturalmente, Ele vai ter naturalmente, limitação, né? Outra coisa, naturalmente. fazer até 12 semanas, eu acho que seria o ideal, a gente fez 9 semanas, e ter essa possibilidade de medição sérica dos componentes. Mas é óbvio que isso é muito caro e tudo mais, então teria que envolver talvez o estudo de fase 3. Mas aí é que tá, a gente ia até englobar mais pacientes, o nosso N no cálculo amostral eram 130 pacientes, só que a gente fez o interina. E no cálculo da interina, do estatístico, o resultado já era tão claro estatisticamente que havia realmente um desfecho de futilidade já alcançado, que a gente interrompeu com 101 pacientes. Entendi. Que é um N absurdo, né? Já 101 foi um N suficiente para a gente interromper o estudo por futilidade mesmo. É um estudo interrompido por futilidade. Assim, é esse o desfecho, na verdade. Tá, o desfecho final. Legal. Eu acho que seria, E só uma, um vai comentário lá. rápido. Acho que seria interessante, né? Óbvio, não era o desenho, não era o escopo, mas talvez como um outcome secundário avaliar o sono desses pacientes, né? A Vocês gente pensam? avaliou. Avaliou? Avaliou. Na escala de sintomas não motores da MDS, a No Motor Symptoms Scale, tem uma parte só de sono, tá? E nessa parte só de sono não houve diferença. A gente não usou, óbvio, é como se a gente avaliasse marcha, o ideal era ter usado o sensor. Se a gente avaliasse o sono de forma, né, fosse o nosso desfecho primário, a gente ia ter que fazer talvez polissono antes, depois, usado bem mais escalas. Não foi o nosso desfecho. Então a gente usou a escala de sintomas não motores e a escopa, como ambos têm alguns desfechos de sono, e não houve diferença. Bom, e aí não funcionou, vira a página, bora para a próxima substância, ou quais seriam os caminhos para ainda investigar mais canabidiol e THC em pacientes com doença de Parkinson? Próximos passos, assim. Ao longo do tempo, a gente vem percebendo que esse já foi um hot topic, né, há 5 anos, e não é mais um hot topic, porque não é por acaso, né, porque todos os estudos vêm negativos, então, cada vez mais a gente percebe que não é realmente algo promissor do ponto de vista de tratamento sintomático para o Parkinson. Então, a tendência é que realmente não haja tantos ensaios clínicos que abordem, que investiguem isso, porque ensaio clínico é muito caro, então é óbvio que os grupos de pesquisa em Parkinson vão focar em outros aspectos, como vem sendo feito. Mas eu acho que ainda há algum espaço, por exemplo, para estudos até relacionados à dor na doença de Parkinson com uma dose maior de THC, excluindo pacientes com comprometimento cognitivo. Então, se você usar, por exemplo, pacientes com dor, sendo que jovens e com, por exemplo, um MoCA normal aí, você excluir CCL, demência, e aumentar a dose de THC maior do que a nossa, talvez isso seja interessante. E é mais ou menos o que o grupo do Canadá de Toronto vem pretendendo fazer. Vai ser Bom, um fique claro, combinador. isso ainda está em investigação, né? Não é para ninguém sair Ainda prescrevendo. está em investigação, Não e custa o meu repetir o óbvio. palpite é que também vai vir negativo, o meu palpite. Mas aí é palpite, tem que ser É. comprovado. Ô, Jaci,
paciente chegou no teu consultório, falou assim, doutora, e aí? Eu preciso tomar canabidiol, eu queria saber como é que funciona esse negócio da maconha, o Parkinson. Como é que você fala para o paciente? Como é que você, imagina que um paciente está perguntando para você sobre o canabidiol. Como é que você acessa isso de uma forma que você foi extremamente técnica aqui? Como é que você acessa isso de uma forma mais Voltando à simples? pergunta inicial, agora a mesma pergunta, só que agora respondendo Como, um como o paciente. canabidiol envolve uma série de aspectos, né? O canabidiol, eu diria, né? Os canabinoides, eles envolvem uma série de aspectos aí políticos, sociais, ideológicos. Eu tendo a ser muito técnica, eu tendo até a evitar falar tanto sobre isso, porque envolve esse esteio aí de questões mais ideológicas. Então, eu tento dizer para o paciente o que eu penso. Eu falo, olha, o canabidiol, os canabinoides, eles são um tipo de medicação que vem sendo investigado para todas as doenças, mas não existe nenhum tratamento que seja eficaz para todas as doenças. O que a gente sabe é que há uma eficácia para epilepsia e para algumas dores crônicas, mas para o Parkinson, que a gente tem de forma relativamente estabelecida, é que não melhora sintomas motores, é que não atrasa a progressão da doença. E o que a gente tinha em termos de sintomas não motores e tinha dúvidas até o presente momento, os resultados têm vindo negativos. E aí eu até às vezes menciono, olha, eu estudei em um ensaio clínico na USP e nosso resultado não foi positivo para a dor e para outros sintomas não motores. Ainda assim, o senhor quer testar? E aí, se ele fala, não, é para ansiedade, está super estabelecido, também não posso dizer, né? A gente tem que ser agnóstico. Então, assim, eu não posso nem acreditar nem desacreditar se a coisa não for comprovada. Então, eu falo, não, isso não está comprovado. E daí, às vezes, eu falo, olha, no seu caso, para a ansiedade, eu faria, digamos, ansiedade e depressão. O que há estabelecido é que a venlafaxina é um tratamento como antidepressivo que tem a melhor evidência científica aí para tratamento disso. Do ponto de vista de custo efetivo, seria melhor para o senhor, e do ponto de vista do que é estabelecido pela ciência também. Mas se o senhor quiser fazer o uso, é possível que também não faça mal, porque também os estudos não vêm demonstrando um efeito adverso grave. Aí, exceto se o paciente tiver comprometimento cognitivo. Aí, nesses casos, eu falo sobre o desfecho negativo em relação à cognição, e aí eu tendo a ter mais cuidado em relação a isso hoje em dia. Mas é Legal. meio isso que eu falo. Eu também não demonizo uma medicação. Eu não sei se vocês costumam discutir isso, que eu acho que é uma coisa que nós médicos temos dificuldade, né, de falar com os pacientes, é sobre a questão de custo, né? Mas é que eu venho encontrando aí de uma forma repetida o termo toxicidade financeira como um efeito adverso. Então, é o custo-efetividade muito baixo, porque é uma droga cara e Então que eu não falo assim, tem nem. o efeito adverso vai ser econômico, porque você vai tomar um negócio que provavelmente não vai. Eu nunca usei esse termo, mas eu acho que talvez seja um termo justo para o paciente, né? Ele tem uma toxicidade financeira, eu acho, né? E tem, bom, não tratar só dos aspectos técnicos, mas tem toda essa questão ideológica e econômica também. Eu acho que há uma pressão, né, para que nós médicos prescrevamos, né? Então, mas olha, belíssimo, assim, o estudo e muito obrigado mesmo. Eu acho que assim essa sua explanação vem prestar um serviço aqui ao público, né, do público médico e não médico, né? Eu Acho posso só falar sobre mais uma coisa que eu aprendi nesse ensaio clínico? claro, E eu vou aí falar com entra numa coisa que é mais sobre ensaios clínicos de forma geral do que especificamente sobre o cannabis. Eu aprendi isso com o Ciampa e com o Rubens. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E agora eu vou ser um pouco advogada do diabo de tudo que eu falei. Quando você tem uma droga como o cannabis, que tem um efeito placebo muito intenso, é como se fosse uma faca de dois gumes aí, para pesquisa científica. E tem um efeito muito intenso. Então, todos os ensaios clínicos randomizados que você vai ver, o grupo placebo melhora muito. Então, nesse estudo da MDS que eu falei, o grupo placebo melhorou até mais do que o grupo ativo, assim. Então, todos eles melhoraram
de forma estatisticamente significativa se você for ver o baseline com o final. E no nosso, houve uma melhora acima de 30% em várias escalas, no grupo ativo e no grupo placebo. Qual é o ponto em relação ao ensaio clínico disso? Quando você tem um forte efeito placebo, você tem, em estudos observacionais, uma tendência à positividade, já de cara, e uma tendência nos ensaios clínicos a um resultado negativo. Porque se os dois grupos vão melhorando, para você comprovar a eficácia da droga, é mais difícil, do ponto de vista estatístico. Então, você tem que pensar isso, né, e dar muita importância para o tamanho amostral e para o desenho do estudo, quando a droga tem um forte efeito placebo. E existem várias técnicas estatísticas de você tentar vencer esse efeito placebo, mas não é fácil. Não é fácil. E essa é uma complicação adicional aos estudos com cannabis. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E eu acho que foi interessante, assim, ter pensado nesse aspecto do efeito placebo, sabe? Como pode dificultar até para comprovar a eficácia. E tem uma suscetibilidade já das pessoas com doença de Parkinson a terem uma resposta placebo forte, né? O próprio grupo de Parkinson, eles têm um claro efeito placebo. Claro efeito placebo. Não sei se você lembra um estudo do Neurology, acho que 2018, 2019, que a intervenção era essa, assim, você dava placebo para os dois grupos, só que para um grupo você dava a informação que falou assim, esse aqui vai ser um remédio novo e caro. E para o outro era só assim, esse vai ser um remédio novo. E o grupo que recebia a informação de que o remédio ia ser caro melhorava mais. Então, assim... É bem por aí, é bem por aí. Então, assim, isso é o que a gente... Com certeza, os pacientes chegam, não, mas não sei quem, meu vizinho, meu, sei lá, um amigo do amigo tomou e ficou ótimo. É claro, você está tomando um remédio que está na crista da onda, é caro para burro, como é que não vai funcionar? É novo, Exato. tem todos dedicados na cabeça, assim, do ser humano, assim, você quer uma história que encaixe bonitinho, a realidade não encaixa nos nossos modelos, né, de pensamento. E é isso que a gente vê hoje na prática médica, né, Anderson? As pessoas vendendo esperança para as outras, também se utilizando desse tipo de efeito para tentar o viés da escolha da cereja, né? O cara ele seleciona ali aquilo que é de estudo que é interessante para ele ratificar o desejo e a vontade dele, uma ciência baseada em paixões, vendendo esperança para todo mundo. E infelizmente é isso que a gente vê, né, hoje em dia, né, gente? A gente está cansado de ver isso todos os dias, né? Acho que todos nós, né? Então, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que esse estudo, seja onde ele for publicado agora, depois da revisão por pares, ele vai ajudar um pouco a literatura. Não esgotou as possibilidades, mas é assim, né? Ciência é assim. O pessoal tem que entender que as respostas não são imediatas, não são fáceis, mas tem que ser investigado. E quando há uma droga, um fármaco que gere um nível de polêmica desse, envolvendo o contexto ideológico, tudo, aí que tem que ser explorado para, enfim, estabelecer realmente o que há, o que é, o que não é, e pronto. A gente vê toda medicação que tem um estudinho, já foi negativo, já é abandonado, né? Mas esse, pelo jeito, precisa ser bem... Eu acho que para a gente foi essa a nossa lição, assim, digamos. Vimos como que foi e o resultado não veio, né, terminamos por futilidade o estudo e, bem, eu acho que a gente vai ajudar um pouquinho a literatura nesse aspecto, mas é algo que ainda precisa ser mais explorado. Bom, eu adoro esse termo, ensaio encerrado por futilidade. Eu acho bacana. Mas é um cálculo até difícil, assim. Bom, Jaci, assim, super parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que é uma contribuição importante para a comunidade científica, né? A comunidade médica, e a gente agradece muito aí pelo seu tempo. Sua agenda eu sei que é muito apertada. Não, para. Sabe o que eu estava fazendo agora? Eu estava tirando foto com o grupo, porque o Dr. Guilherme pediu. Então, ele vai apresentar o grupo no CBTM e ele quis que todo mundo, fellows dos últimos anos, se você estivesse aqui antes, você ia tirar foto com a gente.
E a gente tirou na frente da faculdade. Eu tava assim, chovendo, ele esperando a chuva passar, porque ele queria tirar essa foto. E, gente, eu tenho que sair daqui. Mas ficou legal a foto e deu certo. Não, muito obrigado. Agora, a gente tem uma brincadeira aqui, você teve essa pergunta inicial da estrutura neuroanatômica, e aí a gente gosta de encerrar com uma dica cultural, assim, que você desse uma dica aí, um livro, um filme, uma série, qualquer coisa que você tenha visto que tenha lhe interessado, pode ser relacionado ao que a gente falou ou não, enfim, enfoque-se com a corda da liberdade. Hum. Eu posso mostrar? Não, pode. Pode, 5 segundos? claro, Sim. vai lá. Aí, Freua, quem sabe faz ao vivo, ó. Não pode Você viu cortar essa só? parte. Programa ao vivo é assim, ao vivo gravado. Voltei. Fiquei curioso. Esse livro aqui, Physical Uau! Philosophy, é do Heisenberg. Ele é um físico, na real, Uhum. mas eu tô lendo há um tempo, entremeando por outros livros, assim, que tem um conteúdo físico, assim. Mas ele fala mais sobre a filosofia da ciência do que sobre física em si. Então ele traz uns insights bem legais, assim, sobre o ser agnóstico na ciência, o sempre questionar, o buscar, o botar suas emoções de lado, e ele como um físico observacional, que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, ele traz isso de forma muito clara, na minha opinião, assim. Então, eu achei bem legal esse livro, assim, nesse sentido. Poxa, ótima dica, ótima dica. Legal, Depois, excelente dica, excelente. esse Excelente. vai para minha pilha, esse aí também. E Vai vai para passar para mais frente um, que rápido. a pilha tá grande ali, a minha, viu, Anderson? Eu já, meu, Mas não tenho esperança de ler todos os livros que eu gostaria ainda nessa vida. é, Mas, pelo menos se deixar anotado lá, já me dá alguma Nossa, eu tô satisfação. com uma pilha aqui, eu sou daquela que sai, empolga e compra, e olha e fala, meu Deus do céu, não vou conseguir ler Jaci, isso. deixa eu te falar, tem o Erwin Schrödinger, o Schrödinger do gato, o Uhum, famoso uhum. Schrödinger. Ele tem um livro bem interessante, você que gosta então de Você já física. falou, né? Eu esqueci o nome. O que é Enfim. vida? É bem legal. Você Bem legal. E é falou, vou ler. fininho, viu? Vou. Bem Então fininho. pronto, mais um. Não, mas obrigado pela sua indicação cultural. Muito bem-vinda. Essa eu não conhecia, viu? Muito legal. Muito legal. Ele é assim, E o título é fantástico, assim. Cara, Physics and já me pegou Philosophy. pelo título. Mas, então, gostei E é muito. mais sobre filosofia da ciência do que sobre física para a gente, enfim, que né, Agora, não é você está da. lendo em inglês porque não tem tradução ao português ou você está lendo em inglês porque você gosta de ler em inglês? Cara, não, é que eu comprei ano passado, quando eu fui no congresso lá em Londres, então Tá, foi meio que por isso. Ele estava tá aqui, bom. porque eu Entendi. já estava procurando ele, aí eu encontrei lá, mas eu acho que tem a tradução para português. Sim. Ah, que bom, porque eu vou te falar que eu prefiro ler em português ainda. Não, eu também, mas enfim, foi mesmo pela, digamos assim, aquele negócio, você estava pensando no livro, ouvi falar, estava Entendi. interessado, encontrei na hora, comprei. Bom, Jaci, queria te agradecer também para a gente poder encerrar. Obrigada, gente, E obrigada. como eu te Espero falei, ter uma sido clara. honra. Não, você é sensacional, uma honra tê-la aqui. Obrigado pela tua disponibilidade. Pessoal, agradeço também aí quem esteve conosco aí até o final do podcast e aquela velha máxima aí que eu falo agora a todos os finais, que eu nunca me imaginei falando isso, mas é curte, deixa o joinha e se inscreve aí no canal e compartilha se foi interessante. Obrigado, um grande abraço para todo mundo, pessoal.